Isso entra um pouco no que eu queria falar com vocês hoje também. Que aí, isso sim, depois eu posso fazer um corte da live, né? Essa live depois eu posso esconder, ocultar, e aí eu faço só os cortes. Eu acho que isso daí dá pra fazer, eu consigo fazer isso fácil. Eu tenho uma série de problemas, um sério problema, e esse problema já é de 6 anos, ou 7 anos, né? Quando o YouTube começou a cobrar vídeos diários, né? Vídeos colocados com muita frequência, e os canais que conseguiam fazer vídeo todo dia eram os que bombavam, assim, que cresciam e tal. E isso é uma coisa que sempre me preocupou, porque como meus vídeos são pesquisados, em geral, eles acabam demorando muito para serem prontos, para ficar prontos, né? E mesmo que não sejam pesquisados, muito pesquisados, a edição, né, não é só cortar e eu falando. Pode parecer que é, mas não é. Sempre tem uma imagem, às vezes eu fazia uma animação. Então sempre tem essas coisas, né? Então isso era algo que me deixava, que me impede de fazer vídeo todo dia, né? Quando eu for fazer vídeo todo dia, que nem aquela semana que a gente lançou a caixa, eu fiz vídeo 3 dias seguidos. Gente, aqueles vídeos, os assuntos já estavam feitos, os vídeos já estavam gravados. Eu chamei o outro editor, né? Porque é o Mingau que corta para mim as coisas. Eu chamei o Felipe Haim para cortar o outro vídeo, porque o Mingau não tinha condições de cortar 3 vídeos. Então foi uma coisa muito puxada, muito puxada. Vai muito dinheiro. Teria que ser uma coisa que fizesse eu mesmo. Tipo, gravei o vídeo, eu mesmo cortei, o vídeo nem é tão longo, eu subo a thumb, eu mesmo coisa aqui, subi o vídeo, pronto, acabou, entendeu? Que é uma coisa parecida com o que o Henri Bugalho faz, né? O Maurício Ricardo também, né? Que são canais que eu acompanho muito, né? São os canais que eu acompanho todo dia. Eu tenho um pouco de invejinha deles, porque eles conseguem fazer isso. Porque eles fazem comentários sobre o cotidiano, sobre as notícias, sobre o que está acontecendo. O Henry, eu sei que ele é um cara que tem uma profundidade de conhecimento muito grande, mas propositalmente ele não se aprofunda nos vídeos justamente para poder manter essa constância, essa produtividade, esse monte de coisa, né? Eu, no caso, eu prefiro eu prefiro ou não consigo, né, não me aprofundar. Eu sou um cara meio perfeccionista nesse sentido, né? Então, para mim, fica muito difícil fazer vídeo todo dia. E esse que é o problema. Eu poderia já estar pagando minhas contas de um jeito mais aliviante se eu fizesse vídeo todo dia e abrisse mão das coisas. Mas aí eu vou falar o quê? Sabe, inventar assunto não é fácil. Aí, já que esse trecho eu vou fazer corte, eu vou explicar um pouco mais para vocês. As pessoas já me deram N sugestões sobre como aumentar a produtividade do canal, aumentar a quantidade de vídeos mesmo. Sendo bem honesto, num primeiro momento, né, aumentar a produtividade, a primeira coisa que o pessoal sugere é contrata um roteirista. Contrata um roteirista, ele vai fazer os roteiros, você vai gravar e pronto. E vários divulgadores científicos fizeram isso. Contrata um roteirista, você vai lá, faz, tal, manda e etc. Eu não tenho condições de... Quer dizer, não é que eu não tenho condições, eu já pensei nisso, cheguei até a conversar com 1 ou 2 roteiristas, mas vamos ser muito sinceros. O que vocês gostam nos meus vídeos? E eu digo isso por observação da realidade. Eu sinto isso porque eu já vi o que as pessoas falam dos meus vídeos, o desempenho desses vídeos, né, como que eles performam em números. E os vídeos que a galera mais gosta podem até ser sobre assuntos aleatórios, não precisa ser um assunto quente do momento e tal. Mas tem a minha abordagem ali. E isso é uma coisa muito particular, porque eu já percebi isso. A maioria dos vídeos que eu vejo de outros canais abordam de um jeito super legal, mas eu faria diferente. E aí eu chego e falo, putz, aqui eu falaria disso, aqui eu falaria daquilo, isso aqui é um assunto que eu não entendo muito, então eu não tenho por que partir do pressuposto que o público entende, então eu deveria explicar isso antes, para depois falar daquilo. Então eu montaria um roteiro meio Frankenstein, que seria o contrário, ou seria muito mais extenso, ou com uma abordagem diferente do que as pessoas fazem, do mesmo assunto. Não é para falar mal dos roteiristas que existem hoje na internet, mas fazer roteiro para a internet é uma coisa meio padronizada, sabe? Virou uma coisa meio fordista, sabe? A galera que faz roteiro para coisa, porque a galera quer cumprir sempre aquela formulinha, aquele negocinho, não, o vídeo tem que ter 12 minutos, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que lá. Eu sei, eu já fiz o roteiro pro Nerdologia, por exemplo. Dá para fazer um roteiro mais enxuto, dá para falar das coisas que você quer. O difícil é fechar o tema, né? Mas dá para fazer de uma coisa assim, mas o Nerdologia tem uma equipe de sei lá quantas pessoas editando, fazendo, e subindo, e não sei das quantas, sabe? Tem uma equipe que faz tudo. E o Nerdologia demorou anos para dar lucro.
anos para dar lucro. Era gasto. Mas por quê? Porque o Alexandre e o Dave, eles tinham, né, as suas atividades principais que davam para eles o dinheiro para viver, para pagar, para não sei o que, para investir, para empreender. E aí o Nerdologia, ele era uma parte que eles investiam por vontade, porque eles queriam fazer. E depois é que ele passou a se pagar. Né, por muito tempo o Átila trabalhou de graça, sem ganhar nada, né, o Felipe também, depois é que passou a ser uma coisa mais remunerada, né, mas era por acreditar mesmo, por vestir a camisa. Então, os meus vídeos, eu acho que eles não funcionam assim, salvo quando o YouTube não entrega, e aí eu sei que o YouTube não entrega porque é bizarro. Você percebe que o vídeo não fez sucesso porque o YouTube não entregou, e não porque a galera não curtiu. Você percebe. Tipo, pelo tipo de comentário, pela proporção de joinha e comentário, pela maneira como ele performa nas primeiras 2 horas, você percebe que não é o assunto, não foi a abordagem, foi o YouTube que não entregou. O certo seria apagar o vídeo e subir de novo no outro dia. Mas enfim, geralmente eu não faço isso para não perder. Agora, quando o meu vídeo, você percebe o que foi que fez o meu vídeo pegar nas pessoas. E ele tem muito a ver com uma coisa pessoal minha, com uma abordagem pessoal minha, uma empolgação com o assunto, uma vontade de explicar aquele assunto, uma vontade de falar um argumento, de mostrar para as pessoas algo que elas não sabem ou que elas pensavam errado. Isso, roteiros feitos a granel, eu não consigo imaginar como isso vai me despertar uma curiosidade para que eu passe essa curiosidade para vocês. Conseguem entender que o gargalo sou eu, mas não sou eu por causa de perfeccionismo, não sou eu porque eu sou chato, não sou eu porque eu não sei o quê, sou eu porque esses assuntos têm que me dar tesão. É inevitável, já que eu não tenho ideia do que gravar de roteiro, meus roteiros, assim, às vezes eu tenho vontade de falar de certo assunto, às vezes eu estou interessado em certa coisa, e aí eu gravo o vídeo. Isso pode acontecer 2 vezes por semana, isso pode acontecer 1 vez por mês. Né? Minha vontade de falar de tal assunto, de ler, de pesquisar. Então, quando aparece esse assunto, eu devoro a bibliografia com vontade. Eu gravo com vontade. É inevitável que se eu contratar um roteirista para fazer um roteiro para cada 3 dias, ou a cada 2 dias, ou enfim, que seja 2, 3 vezes por semana, ele vai ter que puxar a criatividade de assuntos aleatórios, que são possivelmente assuntos que eu caguei. Ou até pode ser uma coisa que eu acho legal, tal, mas sabe, tô nem aí. Ou que para que eu me interesse por aquele assunto, eu vou ter que puxar mais. Que eu já vou chegar no segundo argumento, né? Como eu falei, eu estou explicando isso aqui não é porque vocês estão perguntando, a live é sobre questões, mas é porque eu vou deixar esse corte depois pronto, né? Para subir no canal. Mas sabe, eu chegaria e falaria assim, exemplo, eu acho muito interessante, uma vez que eu vi na BBC, os caras explicando como que a respiração dos Sherpas era mais eficiente para respirar. Os Sherpas são aqueles povos do Himalaia, né? Então eles vivem lá no Nepal, tal, no sul da China. E os Sherpas, eles têm uma eficiência respiratória muito grande, porque eles vivem, sei lá, 3, 4 mil metros de altitude, 5, e eles precisam respirar aquele ar rarefeito. E eles possuem uma quantidade maior de vasos sanguíneos irrigando os alvéolos. Então eles têm uma respiração mais eficiente, eles absorvem mais oxigênio e, portanto, eles conseguem respirar. Isso é seleção natural, isso é evolução recente, né? Que é uma coisa incrível, é um troço super legal, super da hora, super interessante. Os indígenas dos Andes, por exemplo, desenvolveram um outro método. Eles têm pulmões maiores, né? Então aí eles não têm uma irrigação maior nos alvéolos. Tanto é que é assim que a gente sabe que é uma convergência evolutiva. Uma coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, esse assunto é muito interessante, mas eu não gravaria um vídeo sobre os Sherpas. Tanto é que eu já expliquei o que eu sei. Expliquei em 3 minutos, pronto, é isso que eu sei sobre os Sherpas, acabou. É isso que eu sei. Mas automaticamente, na hora que eu li sobre isso, eu pensei, da onde vieram os Sherpas? A que etnia eles pertencem? Qual é a proximidade linguística deles com outros povos dali? Onde eles viviam antes de ir para o Himalaia? Por que eles foram morar no Himalaia? Sabe, E, tipo, essas são as perguntas que me motivariam, porque aí, isso sim, eu ia chegar e falar assim, caramba, cara, e ainda para terminar, os caras desenvolveram uma respiração absurdamente mais eficiente. Vocês conseguem entender como um vídeo de mera curiosidade? Eu caguei.
Eu posso até dizer assim, ai, meus amigos que me perdoem, puta que pariu, eu amo muito eles, mas vídeos de curiosidade eu nem consumo. Eu não consumo esses vídeos de curiosidade. Porque eu não acho curioso. O que eu acho curioso é o contexto global. A Genera me pediu para fazer um vídeo sobre ancestralidade humana. Eu poderia ter feito um vídeo de 10 minutos falando sobre, olha que legal, os brasileiros têm uma mistura com indígenas, com negros. Ancestralidade humana, velho. Da onde veio a humanidade? Para onde foi cada um? Quais são os grupos de etnias humanas? Eu fiz um vídeo contando a história da humanidade. Das migrações da humanidade. O Emílio me xinga até hoje. Não porque ele achou que o vídeo ficou ruim, né? É a minha obra-prima, por enquanto, né? Minha e do Mingau, né? No canal. Mas o Emílio me xinga porque ele fala, Pirula, você não foi pago pra isso. Pirula, pra quê que você foi fazer um troço desse tamanho? Eu falei, porque se não fosse assim, não era. Ou então, as pessoas não iam sentir... Sabe, elas não iam sentir o coração ali. Se eu começar a fazer esse sistema fordista de meramente roteiros atrás de roteiros, vai ficar uma coisa sem emoção. Eu não sei se a galera vai gostar de consumir. Porque é isso. Alguém comentou isso daí aqui nos comentários. Agora eu estou lendo rapidamente aqui, mas não estou me detendo muito, porque senão eu perco o fio da meada. Mas alguém comentou aqui: ah, Pirula, você poderia... ou melhor, não, você é destacado não pela edição dos vídeos, você é destacado pelo que você fala. Ótimo. Então o que eu falo tem que ter força. Já que não é a edição que vai segurar. E para que a edição segure, né, e o Mingau é um cara incrível, mas o Mingau é um só. Eu não tenho como abusar do Mingau e mandar ele editar um vídeo por dia. Ele não vai conseguir. Fazer uma edição fina, que não seja só cortar. Cortar vídeo, talvez ele consiga cortar um vídeo por dia, ainda mais se for um vídeo curto. Mas fazer uma edição elaborada no vídeo por dia não dá. Né? Eu teria que ter uma equipe. Sabe? Se eu já estou com dificuldade de pagar todas as minhas contas, imagina pagar uma equipe. Sabe? É um Mingau e olhe lá. E de vez em quando eu peço para o Felipe, peço para o Eric para me ajudar quando o negócio está feio. Eu não tenho como me dedicar para a questão da edição, para deixar um monte de rococós. Então eu tenho que focar naquilo que eu falo, na minha cara, no meu jeito de explicar. E para isso eu tenho que estar com tesão para falar aquilo. Então, eu posso contratar um roteirista para fazer meus vídeos, para fazer meus roteiros. Mas aí a gente vai ter que selecionar os assuntos de uma maneira muito particular. E provavelmente eu vou pegar aquele roteiro e vou perder mais tempo do que o roteirista perdeu para fazer, melhorando aquele roteiro, melhorando entre aspas, né? Não que o roteiro vai estar ruim, mas melhorando para mim aquele roteiro para transformar ele numa coisa interessante. Eu vou perder tanto tempo quanto. Ou o roteirista vai querer se matar. Ele vai sair correndo pelado na rua e vai falar: chega, eu não aguento esse Pirula, ele é muito chato. Porque eu quero tudo menos o normal, eu quero tudo menos o que as pessoas fazem, eu quero tudo menos aquilo que, etc., vai, entre aspas, faz sucesso, vai, digamos assim. Mas eu preciso de frequência, eu preciso de constância, eu preciso postar vídeo com uma frequência alta, porque aí o meu canal cresce, aí eu tenho view, aí eu ganho dinheiro, aí eu pago minhas contas. Eu preciso disso. E é por isso que eu pensei, que eu falei, o único jeito que eu tenho de poder gravar vídeos com frequência sem ter que entrar nesses gargalos, é bolar coisas que eu tô com vontade de falar naquele momento. E isso envolve muitos assuntos que não tem nada a ver com ciência. Eventualmente tem a ver com música, eventualmente tem a ver com política, tem a ver com o governo, tem a ver com esse monte de coisas que são coisas altamente canceláveis, até porque nem tudo isso daí eu li ou pesquisei. São coisas que saem da minha cabeça. Né? Então teria que ser uma coisa de opinião, um canal de opinião, uma coisa separada. E isso daí eu falaria todo dia. Que é um pouco o que o Henry faz, o que o Maurício Ricardo faz, o que, enfim, o Clayson faz. O Carlito Neto, ele tem uma pegada um pouco diferente. Mas, seja como for, o Meteoro faz. Né? Então, esses são abordagens que talvez eu conseguisse fazer para gerar o algoritmo, mas eu não teria sucesso e provavelmente eu seria odiado mais ainda do que já sou por uma parcela da população, uma parcela da galera aí da internet.
Segunda sugestão que as pessoas me fazem, picota vídeo. Putz, Pirula, você faz vídeo de 30 minutos, faz 3 de 10, 2 de 15. Você faz vídeo de 1 hora, faz 3 de 20. Não sei se vocês já perceberam, alguns vídeos eu divido de propósito, porque eu percebo que os assuntos eles começam e fecham. E aí eu consigo dividir em pacotes. Tem vídeo que não dá para dividir em pacotes. Senão fica uma coisa meio João Kleber, sabe? Eu comecei a falar do assunto, espera eu lançar o outro vídeo. Mas ninguém vai ver. Naquela hora a pessoa até dá um negativo, se desinscreve e vai embora. Sabe? De ódio. Porra, cliquei nessa merda desse vídeo para saber a resposta não vem, tem que vir no outro vídeo. Você dividir um vídeo em 3, minha experiência da internet, faz com que a última parte ninguém assista, porque a galera vai ver a primeira. Depois o segundo vai ver mais ou menos, o terceiro ninguém nem vai ver. Ninguém vai ficar clicando 3 vezes. Não clica. Num vídeo só, às vezes as pessoas assistem até o final. E eu sei disso por causa das métricas de retenção. Eu consigo ver as pessoas assistindo mais até o final do que a quantidade de pessoas que assistiu o vídeo 3 se eu tivesse dividido. Segundo, muitas vezes o meu vídeo é longo justamente por causa desses preâmbulos que eu faço, desses prequels, né? Essa parte de contar o contexto, a introdução, antes de chegar no assunto propriamente dito. Então não faz sentido eu fazer uma introdução separada do assunto, porque senão o vídeo não tem assunto. O vídeo é só uma introdução. Eu chego assim, pô, por que o Pirula está contando isso, entendeu? Que nem o meu vídeo do petróleo que eu soltei agora. Eu poderia ter chegado e falado assim, tá, o petróleo é feito de plâncton. Pronto, sabe o que é plâncton? É aqueles bichinhos lá que ficam nadando, não sei o que, né? Espirodiro. O Spyro de ar. Pronto, acabou. Esse é o plâncton, tal, não sei o que, soltou, ele faz petróleo. Fim, tchau, falou. Poderia fazer isso. Mas aí eu quis chegar para as pessoas e falar, não faz sentido dinossauros fazerem petróleo, comporem o petróleo. Porque isso tem a ver com a biomassa dos dinossauros. Eu tive que explicar o que é biomassa, tive que explicar como que a gente tem muito plâncton no planeta e como que só eles poderiam ter uma quantidade necessária para poder formar bolsões de petróleo do tamanho que a gente vê hoje. Eu precisei fazer isso. Eu poderia fazer um vídeo só explicando biomassa? Poderia. E depois explicando petróleo? Poderia. Eu chegava no segundo e falava assim, vocês veem o vídeo de biomassa lá atrás. Mas ia ser difícil dividir, ia ser meio João Kleber, entendeu? E aí é por isso que eu continuo pobre. Basicamente isso. Tá, e aí é por isso. Eu queria poder ter mais frequência de vídeos e eu tô há décadas pensando como fazer para aumentar a frequência de vídeos de uma forma que eu consiga ter uma quantidade e qualidade que me permitam fazer uma linha de montagem. Ou seja, vídeos que a edição seja quase nula, que eu só precise cortar e pôr a thumbnail, que tenha um assunto que eu goste de falar e que eu tenha um mínimo de interesse, talvez um mínimo de conhecimento para poder acrescentar alguma coisa, com uma pequena leitura, é óbvio, não vou falar do nada, né? Mas abre 2, 3 reportagens, abre um artigo aqui, li, acabou, tá pronto, né? Que me faça manter uma equipe que eu consiga pagar. E não assim, tipo, eu vou contratar a equipe e vejo se no futuro eu vou ter dinheiro para pagar. Não. Não é assim que funciona a luz e tá na roda, não. Eu tenho que fazer com o que eu tenho agora e se começar a dar dinheiro, quem sabe conseguir contratar mais alguém. Né? Não tem essa de fazer investimento prévio aqui, não. Então, é por isso que é tão difícil. E é por isso que é tão complicado eu aumentar a frequência dos meus vídeos. Eu vou tentar compensar com live, tá? Que é isso que eu vou tentar fazer. Eu não lembro agora se as pessoas me deram outras sugestões. Né? As principais são picota o vídeo, faz react. Mano, eu prefiro, sei lá, fazer uma cirurgia de canal do que ficar fazendo react, tá ligado? É chato de editar, é chato de fazer, eu tenho que assistir as coisas. Bom, tudo bem, tem gente que abre o react e fala na hora, né? Não precisa nem assistir antes, né? Simplesmente dá o play e faz. Tem um monte de problema de monetização também, de vídeo que cai, sabe, dependendo do que você faz, até processo. Não, sinto muito. As pessoas que fazem react pra mim, que eu conheço, todos pararam de fazer depois, porque dá muito trabalho. Falaram também pra eu, por exemplo, fazer reviews de coisas. Isso é interessante, eu faria isso. Review de livro, review de filme e tal, sabe, tipo, de dar uma coisa assim. Eu preciso ver os filmes e preciso ler os livros. Né? E eu não tenho feito essas coisas. Eu poderia me organizar para fazer? Poderia. Mas mesmo isso vai demorar. Aquele roteiro que eu fiz sobre o Don't Look Up, né? Aquele filme que tá todo mundo falando, tal, lá do meteoro, que vai cair com o Leonardo DiCaprio,
Esse filme, eu demorei para fazer o roteiro. Não pensa que o roteiro foi assistir o filme, opa, assisti, vou gravar sobre. Não foi assim. Eu demorei para fazer o roteiro. Eu fui ler uma outra coisa, fui pesquisar, fui ler sobre o negócio. Isso demorou. O corte do filme não foi rápido. Eu pedi pro Eric cortar e depois eu fui colocando outras coisas também do corte. Aquele vídeo não tem grandes figuras nem nada, mas eu fiz isso daí. Deu um trabalhinho aquele vídeo. Não foi uma coisa que eu poderia fazer um por dia usando aquela linha de montagem. Eu não conseguiria. Então também não é a resposta, né? Ah, faz vídeos desse jeito e tal, não sei o quê. Não é assim. A galera às vezes me pede, faz o vídeo das ilhas, faz o vídeo de não sei o quê. Cara, o vídeo das ilhas é trabalhoso pra caramba. Você acha que eu não queria fazer? Eu queria soltar o vídeo da ilha um por mês. Dá um trabalho corno fazer aqueles vídeos. Corno. E eu tenho outros pra desovar na frente. Desovar mesmo, que eu preciso terminar os vídeos da França, por exemplo. Tem mais um vídeo de dinossauro que eu queria fazer, que vai dar um trabalhão, mas tipo, eu ainda quero fazer questão de honra. Sabe, isso dá trabalho, dá muito trabalho. Aquele vídeo das ilhas, ele teve trilha sonora, ele teve ambientação, ele teve uma leitura violenta de todos os relatos para poder fazer ali uma junção, para poder contar para vocês. Sabe, teve uma série de coisas, teve as imagens que foram selecionadas. Cara, aquele vídeo deu muito trabalho. O outro vídeo que eu quero fazer agora vai dar mais trabalho ainda. Né? Não, mais trabalho ainda não, ele vai ser até um pouco mais curto, porque também não é uma história tão tenebrosa assim, mas é bem tenebrosa. Mas, pô, sabe, não é uma coisa assim que simplesmente eu chego e fale, vou fazer, faz aí. É um troço super trabalhoso. E muita gente que consegue fazer isso e andar e fazer os vídeos com mais frequência, tal, não sei o que, é a galera que tem grana para pagar a equipe. É a galera que consegue juntar 3, 4 pessoas, um corta, o outro faz, o outro junta figura, sabe? E com prazo, sabe? Chega e fala assim, ó, tem 2 dias para me entregar, é isso, corta isso, faz aquilo, não sei o que. Então, às vezes você contrata essas pessoas com exclusividade. Não é um freela que você contrata, corta o vídeo aí. Às vezes o cara fala, não, eu só consigo cortar esse vídeo na quinta-feira. Você precisa do vídeo para quinta-feira. Não, então não dá. Entendeu? Então também não é a solução essa enfim, ou faz react, ou fala daquilo que você está consumindo, ou fala isso aqui. Todas essas coisas dão trabalho, né? Então é esse que é o ponto, entendeu? Não é uma coisa simples. Bom, é isso. Né? Acho que era mais ou menos essa abordagem que eu queria fazer. Então, quem está assistindo só esse corte, o corte termina aqui.